agricultura é uma das atividades de relevo do tecido económico nacional. Produzir alimentos para a sociedade, ordenar o território e mitigar os efeitos das alterações climáticas são alguns pontos da relevância da agricultura que enfrenta hoje inúmeros problemas. Fomos até ao Oeste, onde Domingos dos Santos, presidente da FNOP, aponta alguns desafios. A agricultura em Portugal, toda a agricultura em si, ela é muito heterogénea, tanto em atividade como mesmo em regiões. Temos regiões completamente diferentes umas das outras e também as atividades são diferentes, as fileiras são diferentes. No entanto, a agricultura está a atravessar um momento de muitas incertezas, por diversos fatores externos e internos. Desde a seca que estamos a viver, que é assustadora, não há memória de termos uma seca desta dimensão. Não fizemos o trabalho anteriormente, que era prepararmos, até porque os cientistas já andavam a alertar para estes períodos de seca bastante prolongados. Não fizemos o trabalho que foi de armazenar mais água. Portanto, achamos que íamos ter sempre água, não era necessário. Afinal, andamos a debitar milhões de metros cúbicos de água ao mar, não a aproveitamos. Não investimos em novas tecnologias, nomeadamente a dessalinização, aproveitamento das águas residuais para regar espaços verdes e jardins ou outros usos que não era necessário estar a gastarmos água potável. Também não fizemos todo o nosso trabalho. Por outro lado, viemos de uma crise económica de 2010-2012, em que a agricultura também se sentiu, nunca parou, nunca faltou alimentos, mas a verdade é que também, como atividade económica, sofre os impactos, como qualquer outra atividade económica, das crises económicas e financeiras. Tivemos uma pandemia com a situação dramática que foi, com toda a economia fechada, ou com quase todas as atividades fechadas, a agricultura não parou. Volto mais uma vez, nunca faltou alimentos na mesa dos consumidores, sem grandes aumentos, a um preço razoável. E em seguida a isto, tivemos agora já um aumento dos custos, nomeadamente a inflação em alguns bens no último trimestre de 2021, já um aumento de custos de alguns produtos, nomeadamente a energia e os derivados dos hidrocarbonetos, o plástico e outras matérias-primas, e agora com, diria eu, a cereja no topo do bolo, esta inflação que advém da guerra, da invasão da Federação Russa à Ucrânia. O clima mudou e cada um de nós já o sente. Mas os agricultores estão perante uma nova realidade que a cada dia exige adaptação, tal como realça Luís Mesquita Dias, presidente da ASA, uma associação de horticultores sediada no sudoeste alentejano, uma região que, apesar do sucesso da sua agricultura, enfrenta diversos desafios. Um deles, o principal, o maior de todos, é a água. Um segundo, a habitação. Um terceiro, ligado com a habitação, a mão de obra. E um quarto, a burocracia em que o país, de uma maneira geral, continua infelizmente imerso e esta região em particular. No Ribatejo, falámos com Carlos Amaral, membro da direção AOP, a Associação de Produtores de Arroz, uma cultura exigente em água, mas altamente tecnológica, o que permite reduzir a utilização daquele fator de produção. A cultura do arroz é quase uma arte. Nós, ao fazermos arroz aqui no Ribatejo, ou fazemos arroz no Mondego, ou fazemos arroz no Sado, são coisas completamente diferentes. Neste momento, os grandes problemas que o arroz atravessa são dois. Em zonas mais a sul, o problema é da água. O problema da água não é só ao sul, já começa a estar mais transversal no país todo. Este ano tivemos a possibilidade de não fazer perto de 4 mil hectares de arroz aqui nos campos de Vila Franca, por causa da cunha salina. Tínhamos água muito nascente do Rio Tejo, água salgada, o que não nos permitia regar. Tivemos pela primeira vez um aviso da APA que provavelmente a barragem da Agueira não ia conseguir ter água disponível para regar todo o Val do Mondego, que são qualquer coisa como 6 mil hectares de arroz. Por isso, isto é um bocadinho transversal. Esta história da seca é a maior seca que Portugal teve, mas é também a maior seca que a Europa teve. A água é um tema transversal aos vários intervenientes com quem conversamos e que representam a diversidade agrícola nacional.
Mas os desafios são de várias ordens e bastante complexos, ao ponto de poderem estar a criar uma tempestade perfeita, tal como referem os produtores. Gonçalo Almeida Simões, diretor executivo da Olivo, uma associação recente que nasceu para identificar problemas e oportunidades dos olivicultores, pormenoriza como a situação sociopolítica atual impacta o setor. A tempestade perfeita, em termos de pandemia e dos efeitos de pandemia, o setor agroalimentar ainda sofre com isso, nomeadamente tudo o que diz respeito às exportações do produto final e a importações de fatores de produção, em que a carga contentorizada assumiu níveis muito altos e, mesmo em termos de consumidor, o consumidor ainda não voltou aos níveis de consumo que tinha na época pré-pandemia. Em termos de custos de produção, este é um setor que tem que fazer investimentos anuais e, portanto, só se pensarmos ao nível dos fertilizantes estamos a falar de aumentos de 300%, ao nível da energia 150% e ao nível dos fitofármacos 50%. A situação é diferente para as culturas permanentes e para as culturas anuais, porque nas culturas permanentes temos investimentos para 20, 25, 30 anos e, portanto, não se podem fazer decisões muito diferentes para o ano seguinte. A consequência é que mais cedo ou mais tarde, e já se está a ver, o cabaz alimentar aumentou 30%, é que quer o retalho terá que impactar parte deste preço e depois o consumidor final. Por seu turno, Filipe Andrade e Sousa, presidente da Organização de Produtores Torriba, destaca a importância da energia como um dos elos mais impactantes para a atividade agrícola. Eu diria que seria o fator energético. É, para mim, o mais difícil, porque ainda por cima não nos permite grandes discussões, até porque é estabelecido pelo Estado, e tanto faz a eletricidade como o preço dos combustíveis tem sido terrível. Quer dizer, tem sido uma situação muito difícil de contornar e penso que vai ser o grande obstáculo à estabilidade e à manutenção da produção. Esse é um aspecto para mim que pesa muito. Depois temos os agroquímicos, que são também diretamente influenciados porque as matérias-primas dispararam, mas eu aí tenho alguma esperança que haja algum ajuste, porque enfim terá muito a ver com a guerra. E depois outro aspecto que também pesa muito é o aspecto da água, quer dizer, temos aqui uma situação que se começa a agravar a nível nacional e é realmente preocupante e assustador. Manuel Cardoso, um profundo conhecedor da agricultura nacional e, em particular, do setor vitivinícola, alerta para as consequências do aumento dos preços dos vários fatores em torno da atividade da vinha e do vinho. Eu creio que estes 3 últimos anos são os anos em relação aos quais há o antes e o depois, não só por causa da pandemia, não só por causa da guerra, mas também porque há uma mudança conjuntural muito grande a nível de todo o mundo. O que está a fazer com que haja um aumento brutal de fatores de produção, um aumento brutal dos transportes e da energia, que está associada quer aos transportes, quer ao próprio funcionamento das unidades produtivas, e isso está a fazer uma verdadeira revolução. Eu penso que há ainda uma outra razão que está na base disso, é que nós não tivemos apenas as questões relacionadas com a pandemia, não temos apenas as questões relacionadas com a guerra, temos também as questões relacionadas ao facto de haver maior procura mundial de alimentos. Essa maior procura mundial de alimentos está relacionada com o acesso a esse tipo de bens por parte de uma classe média que em muitos países subiu, felizmente, portanto aumentou o seu nível de vida e passou a poder adquirir esses bens, a procura aumentou, a oferta não acompanhou essa procura e, como tal, nós estamos a assistir a uma carestia enorme de bens alimentares por todo o mundo, que se irá manter ao longo dos próximos anos, estou convencido. A Por Batata é uma associação criada para valorizar este produto tão apreciado pelos portugueses. Sérgio Ferreira, representante dos produtores de batata, destaca algumas das maiores dificuldades dos tempos que estamos a viver. Na realidade, nós vivemos uma tempestade perfeita. Eu acho que nem os piores cenários previam esta sequência de acontecimentos. Começa com uma crise energética, meio disfarçada, transforma-se num aumento de fatores de produção incrível,
A guerra não tem ajudado, pelo contrário, a nível económico também tem tido impactos fortes. Os combustíveis e tudo isto gera aqui muita preocupação e muita dificuldade. A realidade é que nós, numa conta de cultura, existem vários fatores que têm que ser incluídos na equação para nos dar um resultado numa conta de cultura, mas há 3 aqui que nos estão a preocupar fortemente: energia, combustíveis e os adubos fertilizantes, com os aumentos que têm tido no último ano e meio. A invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe para o debate social a questão dos cereais. A Ucrânia era o celeiro da Europa e a situação instável que o país vive fez tremer o velho continente, onde os produtores tentam reinventar-se para continuar a assegurar as necessidades de cada país. Jorge Neves, presidente da Ampromis, refere a resiliência dos produtores nacionais de milho e a importância que a água tem para a cultura. Em primeiro lugar, é muito importante que os decisores políticos percebam um bocadinho do que é a economia global. E não só o que é a economia global, o que é também a geopolítica na base da qual nos movimentamos. E o que nós temos vindo a perceber nos últimos anos é que nós estamos demasiado dependentes, países como Portugal e a própria Europa no seu conjunto, estamos demasiado dependentes de países terceiros em fatores tão críticos como são os produtos alimentares ou as matérias-primas alimentares e a energia. Nenhuma potência mundial se afirma sem garantir estas duas coisas: alimentos e energia. E a Europa não está a conseguir garantir nem uma coisa nem outra. Ao contrário, países como os Estados Unidos, países como a China. Nos cereais destinados à alimentação humana, José Palha, presidente da AMPOC, recorda os eixos principais da Estratégia Nacional para a Promoção de Cereais, aprovada em Conselho de Ministros em 2018. A situação que Portugal hoje vive, desta enorme dependência do exterior para a alimentação humana e animal de cereais, em que nós produzimos cerca de 5%, é um assunto que já vem sido identificado quer pela produção, quer até pela tutela já há vários anos. E no primeiro governo do Dr. António Costa, em 2018, foi aprovado em Conselho de Ministros uma estratégia nacional para a promoção da produção de cereais, que inclui quer os cereais praganosos, como os trigos e as cevadas, quer o milho e o arroz, para diminuir a nossa dependência externa. Esta situação foi arrastando no tempo devido à não implementação da Política Agrícola Comum em 2020, como estava previsto, que será implementada a 1 de janeiro de 2023, como sabemos, e muitas destas medidas foram sendo proteladas também pela entrada em vigor da nova PAC. O objetivo desta estratégia, ou os 3 grandes objetivos desta estratégia, é a manutenção da atividade agrícola em todo o território nacional, é a valorização da produção nacional, que é outro dos objetivos desta estratégia, e que passa, no fundo, por fazer chegar ao consumidor aquilo que a indústria hoje já reconhece. Nós não temos as condições para termos as produtividades que tem, por exemplo, a Bacia de Paris, com produtividades mais do dobro daquela que nós temos, mas temos condições para ter qualidade. E o terceiro grande objetivo é, de facto, diminuir a nossa dependência externa. E nós tivemos 2 anos de pandemia, em que as cadeias de abastecimento deixaram de funcionar com a agilidade com que funcionavam até aí. Nunca houve nenhum problema de abastecimento, mas foi sempre uma situação muito limite. E agora, com a questão do conflito na Ucrânia, veio-se agudizar e expor totalmente a nossa dependência. Houve momentos em que o risco de falta de matéria-prima poderia ser iminente, porque nós importamos muito dos nossos consumos. Chegou-se a uma altura em que percebemos que nunca iria faltar produto, matéria-prima, porque o nosso principal fornecedor de trigo é a França e no âmbito da União Europeia nunca iria faltar, mas o que aconteceu foi que o preço triplicou e hoje em dia nós estamos a assistir que todos os custos de produção estão altíssimos, os produtos à venda nas prateleiras do supermercado estão altíssimos, a matéria-prima trigo, quer a importada, quer aquela que foi produzida cá, com fatores de produção muito altos, custou de facto muito dinheiro, e nós estamos a ver que as grandes superfícies estão a fazer um esforço enorme para não repercutir
no consumidor esse aumento de preço, mas não sei até que ponto isto será possível das grandes superfícies conseguirem aguentar este aumento enorme de preços. As contas de cultura elevadas estendem-se também ao setor pecuário e leiteiro. Forma-se assim uma conjuntura que vai implicar mudanças, entre elas um aumento do preço dos alimentos. Joaquim Manuel Capolas, presidente da Apormor, alerta para o abandono da atividade no Alentejo. Isto está a haver e basta ver pelos leilões que se fazem aqui no Alentejo, principalmente aqui o da Apormor, tem havido uma venda enorme de animais, de efetivos. Não só dos produtos, dos vitelos, dos borregos, daquilo que se produz na exploração, como também dos efetivos produtores. Porque não é possível sustentar o efetivo atual, principalmente com um período de seca como em que se está, onde já houve algumas ajudas para os setores da pecuária intensiva, mas para o campo não houve. E as rações estão a preços proibitivos, não é possível, inclusive a parte forrageira, quer seja feno, quer seja estilagem, estão também caríssimos, é muito caro, não é possível, não é sustentável manter isto assim. De maneira que, isto é um período difícil, mas que também, todos os períodos difíceis também são oportunidades para as pessoas melhorarem, pensarem melhor naquilo que é a sua exploração. O setor leiteiro é igualmente afetado pela atual conjuntura económica, política e social, alertando para o facto do preço dos produtos alimentares, leite incluído, ter inevitavelmente que aumentar. A ideia é partilhada pelo presidente da Agros, Idalino Leão. A questão da alimentação e do paradigma da alimentação barata como um todo, eu diria que acabou. Não há outra forma de dizer isto, porque quem produz alimentos também sofreu os aumentos dos fatores de produção para os produzir e, obviamente, que isto tem que ser repercutido à frente. Agora, a nossa tutela, os Estados, cada um per si ou em termos europeus, o que tem que decidir é uma de duas coisas. Ou há repercussão em toda a cadeia deste aumento de custos de produção e, obviamente, que a alimentação terá que aumentar, ou, se querem manter a alimentação barata, vão ter que agilizar aqui uma série de mecanismos públicos e injetar dinheiro público no setor para continuar a manter a alimentação barata. A Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, diz estar atenta a esta escalada de preços e aos impactos que poderá ter junto do consumidor final. Neste âmbito, o Ministério está a preparar um observatório para acompanhar a evolução dos preços desde a produção até ao consumidor. A responsável pela pasta da Agricultura fala ainda sobre os fundos de recuperação e resiliência. Nós estamos a preparar um observatório que demonstre qual é a evolução dos preços desde a produção até ao consumidor, porque queremos que toda a distribuição seja justa nesta cadeia. Depois, aquilo que estamos a fazer, através dos fundos de recuperação e resiliência e na sua conjugação com outros fundos europeus, é preparar o setor do ponto de vista do conhecimento e da capacitação, do desenvolvimento tecnológico, da inovação, para termos as melhores respostas, para utilizar de forma cada vez mais eficiente a pouca água que temos, para podermos melhorar as condições do solo, para podermos produzir energia limpa e, com base nisso, depois, através da política agrícola comum, podermos, através dos instrumentos de apoio ao investimento, catalisar esta investigação e este desenvolvimento tecnológico para as explorações agrícolas. A escalada dos preços ao nível da energia e dos fatores de produção é uma situação que os empresários agrícolas não controlam. As alterações climáticas também não. Mas neste tema,
o setor tem investido para conseguir mitigar os seus efeitos, tornando a agricultura uma atividade onde se consegue fazer mais com menos. Políticas adequadas e menos burocracia ajudarão também na competitividade da agricultura. Se conseguirmos assegurar água, a apetência por parte de investidores, sejam nacionais, sejam estrangeiros, para vir para a região trabalhar, é muito grande. E é uma apetência que é positiva em vários aspectos. No sentido em que apenas 7 ou 8 mil hectares dos 12 mil hectares do perímetro é que estão a ser regados e, por outro lado, está-se a dar uma transformação da estrutura produtiva da zona, substituindo atividades que tinham um consumo muito intenso de água por outras que são de mais valor acrescentado, maior valor acrescentado e com menos consumo de água. E se juntarmos a este aspecto o problema energético da Europa e o facto de sabermos que neste momento há várias estufas, vários operadores de estufas no norte da Europa a encerrarem as suas atividades e a mostrarem interesse em vir para aqui porque nós temos um nível de luminosidade e de trabalho em campo aberto que eles no norte da Europa não podem ter, eu julgo que o futuro da região, se o resto for feito, é promissor. Primeiro que tudo, uma adaptação que tem sido um percurso notável na produção de milho em Portugal relativamente à utilização racional de recursos, nomeadamente água. Portanto, os produtores de milho têm sido um exemplo para o país em termos de utilização racional da água. Temos reduções de consumo extraordinárias nos últimos anos por via da agricultura de precisão, por via das novas tecnologias da rega e isso tem sido um verdadeiro case study em Portugal. Isso é o caminho que os agricultores têm percorrido. Agora, há um caminho que o Estado português deveria ter já percorrido, que é a necessidade de garantia de abastecimento de água e de criação de reservatórios de água. A Vinha teve a sorte de, ao longo dos anos, ter um programa de fácil execução e de grande popularidade, que foi o Programa Vitis. De qualquer maneira, independentemente do Programa Vitis, que é um programa virado para a reconversão da vinha, era necessário que fosse pensado nesta fase um programa a sério para as novas plantações de vinha, que não é a mesma coisa que o Programa Vitis, porque o Programa Vitis tem a ver com reconversão e aqui estamos a falar de novas plantações. E, portanto, haver um programa que permitisse financiar de uma forma expedita as novas plantações, acho que era neste momento fundamental para nós podermos fazer de alguma maneira a travagem em relação à perda de área de vinha que se verificou em Portugal durante alguns anos, e nomeadamente em algumas regiões.